Senado Federal, mas sobretudo como presidente do Congresso Nacional, para tratarmos a respeito da questão do orçamento público, cuja repercussão em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, já tomada pela maioria do seu colegiado, tem importantes reflexos, buscando de nossa parte, pelo Congresso Nacional, um alinhamento que vise o cumprimento da decisão nos limites do que é possível se exigir em relação às chamadas emendas do relator geral do orçamento. Portanto, vocês acompanharam, eu estava em missão oficial fora do Brasil por esses dias e nesse primeiro instante que tenho a condição de tratar do tema, procurei, portanto, o presidente do Supremo Tribunal Federal e imediatamente após pretendo fazer uma visita também institucional para buscar a solução comum e o consenso em relação a esse tema, à ministra relatora, a ministra Rosa Weber, e também aos demais ministros. É muito importante que haja esta interlocução entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal para tratar de um tema que vai além dos interesses de cada um dos poderes, mas atinge a sociedade brasileira, haja vista que nós estamos tratando do orçamento público, da sua aplicação, da sua execução, o que significa o proveito da sociedade brasileira, das pessoas nos diversos municípios do Brasil, que obviamente dependem desses recursos devidamente aplicados. Então há um impasse hoje relativamente a esse tema e que nós estamos buscando resolver à luz do que já é a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal e tomando, portanto, as providências da parte do Congresso Nacional, o Executivo, o Poder Executivo certamente tomará suas providências também, para que possamos então alinhar os três poderes em função da solução da questão do orçamento público. Essa é a razão de ser da visita, uma visita institucional ao presidente do Supremo, mas na sequência pretendo fazer essa visita institucional e também técnica e de ordem política à ministra relatora Rosa Weber. Qual é esse passo, presidente? Qual é a questão que está assim, controversa? É basicamente a decisão do Supremo que suspende a execução orçamentária do chamado RP9, das emendas do relator, o que gera substanciais reflexos em diversos municípios, em hospitais, em diversos estados da federação. Então, essa suspensão é o maior impasse. Então, nós temos que identificar como convergir a necessidade de executar o orçamento e, ao mesmo tempo, ter a máxima transparência, que é a essência, a razão de ser da decisão. Há uma situação em relação aos anos de 2020 e a esse ano corrente de 2021, portanto, de nossa parte, a intenção é fazer um ato conjunto da Câmara e do Senado que possa aferir com detalhes a destinação dos recursos públicos de 2020 e de 2021 e pensar para o ano de 2022, à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal, uma alteração na resolução, um projeto de resolução das duas casas, submetido ao Congresso Nacional, que vise conferir mecanismos e outros métodos em acréscimo àquilo que era a realidade até então determinada pela lei. O fato é que as emendas de relator têm uma lógica, que tem uma razão de ser, da discricionariedade do relator geral do orçamento e da própria comissão de orçamento da qual ele faz parte, e agora poderia então ser incrementada essa lógica das emendas do relator com novos critérios a partir desse projeto de resolução, em especial para a execução orçamentária de 2022. O fato é que eu considero que é plenamente possível se conciliar a execução orçamentária com emendas de relator, com emendas individuais, com emendas de comissão, com emendas de bancadas dos estados, numa peça orçamentária que é concebida pelo Poder Executivo dentro de uma discricionariedade também de ordem política. Não há um algoritmo que se defina para onde tem que ir cada recurso do Brasil. Isso é um critério político que é da essência do parlamento, que é da essência do Poder Executivo. É muito natural que isso aconteça, mas ao mesmo tempo reconhecer o que é a razão de ser dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que busca fazer com que tudo isso aconteça em relação a todas as emendas com o máximo de transparência possível. Então, nossa intenção é o cumprimento da decisão naquilo que eventualmente for possível em relação a 2020 e 2021 e apresentar um modelo mais inovador
o mais transparente possível com um projeto de resolução que também é uma proposta das duas casas. Então é esse diálogo que nos permitirá chegar a um consenso entre os poderes e, no final das contas, repito, não é uma disputa entre poderes, legislativo, executivo e judiciário, há um impasse, como acabei de dizer, mas é muito importante resolver esse impasse porque nós estamos tratando de orçamento público, que significa, no fim das contas, remédio em hospitais, cirurgias eletivas que estão represadas em função da pandemia, recursos para a educação, pavimentação de comunidades, recursos de desenvolvimento regional, até recursos para servidores públicos, de benefícios de servidores públicos que já cumpriram suas missões e que precisam receber, também está dentro do RP9, né, do orçamento indicado pelo relator geral do orçamento. Então é importante nós encontrarmos um caminho para a solução desse impasse, porque isso é importante para o Brasil. O país precisa retomar o crescimento, precisa de políticas públicas e para isso nós precisamos destravar o orçamento. É essa a razão de ser dessa minha busca de diálogo com o Supremo, primeiro com o presidente, natural que seja com o presidente Luiz Fux, mas na sequência, em especial com a ministra Rosa Weber, relatora da matéria, para mostrar qual é o nosso intuito, e é verdadeiramente o intuito de cumprimento da decisão, e de apresentar a ela todos os passos que nós vamos tomar para poder dar solução a esse problema. O presidente sinalizou? O que o ministro sinalizou? O ministro sinalizou? Não, o ministro Fux ouviu, disse estar lisonjeado com a minha visita para poder tratar desse tema. Naturalmente que há uma intenção do Supremo também de ver solucionado esse problema, mas foi uma reunião em que eu mais falei do que ele, né? E comuniquei a ele que o segundo passo agora, após essa visita, até dentro de uma liturgia ao presidente Supremo, eu comuniquei a ele a minha intenção de buscar essa agenda com a ministra Rosa Weber e também com os demais ministros, para que possamos tratar desse tema e dentro da maturidade política, do diálogo e também das questões judiciais. E nesse caso, essa questão judicial tem um grande efeito prático na vida cotidiana do brasileiro. Nós precisamos dar solução a isso, é esse o meu intuito. A solução desse impasse passa pela análise do mérito das ações ainda esse ano? Desculpe. A solução desse impasse passa pela análise do mérito das ações ainda esse ano? Para a decisão sobre a suspensão? A questão processual. Isso. Não, na verdade há caminhos possíveis, né? Há uma decisão liminar que foi ratificada pelo colegiado, 8-2, portanto uma maioria do Supremo Tribunal Federal. O caminho processual é até o menos relevante. O que nós temos que dar é uma clareza ao Supremo Tribunal Federal do que é a realidade relativamente ao orçamento público, a essas emendas do relator geral do orçamento, sejam as de 2020, sejam as de 2021, e fazer as propostas que nós temos, que estarão materializadas nesse ato conjunto das duas casas, Câmara e Senado, discriminando tudo quanto há relativamente a essas emendas, a destinação delas, o equilíbrio federativo entre estados, entre municípios, uma destinação que abarca, no final das contas, toda a população brasileira, todos os entes federados, e, ao mesmo tempo, uma proposta, já que essa decisão foi proferida da forma como foi, apresentar alterações de ordem legislativa para poder permitir que a essência dessa decisão seja materializada, sobretudo, no orçamento de 2022. Porque até aqui nós vivemos sob a égide de uma lei que disciplinava o que era possível para o relator fazer. A partir do momento que essa decisão revela que o mecanismo até aqui feito não era o mecanismo melhor, nós então temos que melhorar. A decisão do Supremo acaba sendo um instrumento para a nossa reflexão de uma ação do Congresso Nacional que possa então conferir ainda mais transparência a essa questão das emendas de relator. E o instrumento tanto pode ser a título de embargos, quanto pode ser a título também de um encaminhamento, a título de petição à eminente relatora, a ministra Rosa Weber, para que possamos demonstrar o que o Congresso está fazendo, o que já fez e o que pretende fazer em relação a esse tema. O importante é que nós estamos com uma luta contra o tempo, há necessidade desse recurso chegar à ponta nos 4 cantos do Brasil, independente dos critérios havidos para a definição da alocação. O mais importante é definirmos nesse momento qual vai ser a alocação e a conveniência e a importância dessa alocação de recursos
nos mais diferentes lugares do Brasil e, obviamente, dentro desse espírito republicano, desse espírito público, dar destinação ao orçamento para as pessoas que estão precisando lá na ponta. Então, acho que essa é a responsabilidade nossa do Congresso Nacional, também é uma responsabilidade do Supremo, que, obviamente, tem compromisso não só com o problema, de identificar o problema, mas também tem compromisso com a solução de algo que interessa 210 milhões de brasileiros que querem ver esse orçamento executado para bem da sociedade brasileira. Então, o caminho processual, acho até que pouco importa. O que importa é os dois poderes, e os três, né, também o executivo, evidentemente, terem um alinhamento e que possa ser um alinhamento que conjugue a necessidade da execução orçamentária, de destravar o orçamento, e ao mesmo tempo se conferir a transparência necessária para que não haja dúvida em relação a isso. Presidente, sobre essa alocação que o senhor falou, a oposição afirma que esses recursos estavam sendo utilizados para conseguir votos para matérias de interesse do governo. Esse é um dos argumentos principais da ação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso realmente estava acontecendo? Eu tenho a dizer que isso é um equívoco em relação a esse fato concreto de agora. Esse discurso do governo utilizar-se de emendas e de recursos para poder ter base de apoio no Congresso é um discurso muito antigo. Isso sempre existiu, até onde se sabe, no Brasil, de fato, por parte do Executivo, quando havia o poder total orçamentário na mão do Executivo. Nesse momento, quando se transfere parte desse orçamento para o Congresso Nacional, seja a título de emendas individuais, que são impositivas, seja emendas do relator geral do orçamento, que é uma figura-chave da compreensão dos problemas nacionais e das demandas nacionais, e que pode ser uma pessoa a qual se possa empoderar para poder ter definição do orçamento, sendo ele do Legislativo, essa é uma forma, inclusive, de minimização do poder do Executivo. Na verdade, isso fortalece o Legislativo, é bem verdade, mas isso diminui o poder do Executivo. Então, eu não concordo com essa afirmativa, porque talvez do interesse do governo seria até concentrar a possibilidade dele decidir para onde vai cada recurso dentro da sua própria discricionariedade. E a discricionariedade na política existe, e é normal que ela exista mesmo, da definição de critérios e da escolha dos investimentos, de qual ministério para qual estado vai, para qual município vai. Isso faz parte da política e do diálogo que há próprio da política. Mas eu discordo dessa afirmação por esses fundamentos. Presidente, eu tenho dois hoje também com o presidente da Petrobras, se eu poderia falar como foi essa reunião, e se há já previsão de encontro com os governadores também. Tá, o seu é sobre o orçamento? É sobre o orçamento. Então depois faz o orçamento, a gente conclui e depois passa para a Petrobras. São duas perguntas. A primeira é, o restante dos recursos que não foram pagos de RP9 nesse ano, é possível levar para RP2, RP8, esses valores seriam perdidos se não houver uma conciliação? E só uma segunda pergunta, nesse projeto de resolução que o senhor está articulando junto com o presidente Lira, há também uma possibilidade de haver o nome dos deputados e senadores que destinaram essa verba por meio do relator, ou isso não estaria incluído? Eu me inteirei hoje a respeito dessa questão do remanescente de 2021, do RP9, é da ordem de 7 a 8 bilhões de reais que precisam ser destinados, que a sociedade, os entes federados esperam, e muitos já até com grande expectativa, já anunciaram recursos. Então há uma intenção, e essa é a minha intenção original, no trato com o Supremo Tribunal Federal, com a ministra relatora, de demonstrar a importância de destravar o orçamento, inclusive de 2021, dentro desses critérios de transparência, à luz do que a lei exige hoje, que são os encaminhamentos feitos pelo relator. E o mais importante é que o Supremo se atenha, de fato, a algo muito importante, que é a destinação para o proveito da sociedade brasileira, para o proveito de instituições, de entes federados, para aplicação pública, né? Há um espírito público nisso, há uma razão de ser de ordem pública nisso. Então, acho que todos temos que ter esse compromisso de executar esse orçamento, mesmo que seja no RP9, eu acho que isso é importante, mas desde já lançar luz a essa destinação, ou seja, qual o destino de cada de cada centavo desse recurso, não só desse remanescente, mas também dos que já foram. E em relação a essas indicações,
Talvez a proposta melhor seja, num projeto de resolução, se definir, a partir de agora, os critérios por parte do relator de aferição e de informação exata e detida de cada origem daquela emenda, de qual solicitação veio, de qual parlamentar, qual a importância daquela emenda, se há o envolvimento do prefeito municipal também a pedir aquele recurso, um provedor de uma Santa Casa, de um hospital, ou seja, ter o máximo de clareza possível a partir de agora em relação a isso, já que se lançou luz a respeito dessa necessidade de uma maior transparência. O fato é que até aqui a lei determinava de uma forma e o que estava sendo cumprido era de acordo com a lei que o Congresso Nacional votou, por sua maioria, disciplinando dessa forma as emendas de relator, assim como tem as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão. Então é esse o nosso objetivo, repito, de conciliar a execução orçamentária para bem do povo brasileiro, das pessoas de decisão, ou seja, nós precisamos ter mais transparência. Então vamos fazer execuibilidade da decisão e, ao mesmo tempo, a partir dessa decisão, fazer uma proposta de alteração da resolução, um projeto de resolução, justamente para individualizar em relação a cada emenda dessa qual é exatamente a origem. Porque, repito, o mais importante é a aferição da destinação. Todo esse recurso foi bem destinado, ele foi aplicado a políticas públicas, isso o CGU pode acompanhar, a TCU pode acompanhar, a Polícia Federal pode acompanhar, o Ministério Público Federal pode acompanhar, e mais do que isso, se houver algum indício de malversação de dinheiro público, de desvio de conduta, de desvio de finalidade, seja em emenda de relator, seja em qualquer outra rubrica, isso é papel das instâncias próprias de investigar. O que nós não podemos é pegar eventuais exceções e estabelecer uma regra que sacrifique todo o orçamento público de uma ampla maioria bem intencionado, bem aplicado. Eu não estou dizendo que não possa haver erros na aplicação do recurso, às vezes uma cidade merecia mais do que outra, enfim, isso faz parte da própria discricionariedade da política. Mas nós não podemos pegar uma presunção de má-fé ou de desconfiança para estabelecer regra. Então essa é a razão de ser do diálogo para a gente poder chegar num caminho bom e definitivo em relação a isso, destravar o orçamento. Bom, em relação à Petrobras, eu recebi hoje o presidente da Petrobras, junto com diretores da empresa. Nós tratamos na residência oficial do Senado a respeito de um problema, outro problema grave que nós temos, que é o aumento do preço dos combustíveis. Há diversas versões em relação a isso e eu achei muito importante, até a partir da reunião com os governadores de estado, que nós pudéssemos chamar a Petrobras para sentar à mesa e tomar parte das decisões e das providências. Então foi um primeiro encontro, a Petrobras se apresentou, deu as suas explicações em relação a como funciona a política de preços, questionou muito o fato das alegações relativamente ao monopólio que ela detém, anunciou a venda de refinarias no Brasil, ficariam só com 5, venderiam 8 refinarias, justamente para democratizar mais a concorrência. Falaram a respeito de questões tributárias e também da alta do câmbio. Então foi uma conversa muito ampla, de 1h30, e nós ficamos, na próxima semana, constituímos esse grupo de trabalho no Senado Federal para continuarmos esse diálogo com a Petrobras e tomarmos aí um rumo possível para a solução do problema dos combustíveis. O fato é que a Petrobras é uma empresa que pertence a todos os brasileiros, que não pode ser desvalorizada, ela não pode ser enxovalhada, ela tem que ser respeitada, mas ao mesmo tempo ela tem que cumprir um pouco da sua função social de dividendos muito substanciosos e substanciais que dá para a União, esses dividendos poderem eventualmente ser refletidos para algum fundo de equalização que possa garantir um pouco mais de estabilidade nessa questão dos preços dos combustíveis. Não tem cabimento um caminhoneiro sair do sul para levar uma carga para o Nordeste e no meio do caminho da viagem dele ter tantas alterações do preço de combustível. Isso gera uma imprevisibilidade no frete lamentável. Então nós estamos buscando solução a partir desse diálogo franco, respeitoso e produtivo com a Petrobras. Foi tratado, o senhor ouviu a indicação do André Mendonça nessa reunião também? Não foi tratado a respeito da indicação do ministro André Mendonça. Vocês já sabem, eu fiz o pronunciamento no Senado. A nossa intenção é no final desse mês, no dia 30 de novembro, também no dia 1º e dia 2 de novembro, fazermos o esforço concentrado no Senado Federal, aprovarmos aqueles nomes que já foram sabatinados e estão pendentes de plenário, e aqueles que ainda não foram sabatinados, serem sabatinados em todas as comissões, e obviamente que a nossa intenção sincera é que haja sabatina de todos, inclusive da indicação do ministro André Mendonça, que fica a cargo da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Alcolumbre já sinalizou que vai pautar a indicação, a sabatina do André Mendonça, ou não teve nenhuma sinalização? Não, ele não sinalizou nada específico, nem em relação ao ministro André Mendonça, nem as outras pendências de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, a lá CNJ, CNMP, que precisam ser
sabatinados. Mas já que foi designado o esforço concentrado, eu confio muito que haverá todas essas sabatinas em tempo hábil já nesse esforço concentrado. Obrigado. Obrigado, presidente.